É surpreendente, mas há 90 milhões de anos, a Antártida não era um deserto congelado como conhecemos atualmente. Em vez disso, era um local de uma floresta tropical vibrante e exuberante, repleta de uma ampla diversidade de vida selvagem. Durante milhões de anos, uma variedade de espécies chamou a Antártida de lar, mas toda essa vida acabou desaparecendo à medida que o ambiente se transformava em uma região áspera e gélida, uma tundra. Hoje em dia, apenas algumas espécies conseguem sobreviver nas terras congeladas do hemisfério sul. A Antártida é o único continente que não possui uma população humana permanente, e essa condição pode continuar assim no futuro. Muitas questões envolvem esta terra fria e estéril, e até hoje continuamos a descobrir coisas novas que mudam nossa perspectiva sobre o que existe no hemisfério sul. De bússolas instáveis a uma criatura monstruosa e desconhecida. E é exatamente isso que vamos ver nesse vídeo, então fique ligado! Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Nesse vídeo vamos falar sobre 7 descobertas fascinantes na Antártida que podem mudar a história. Pirâmides na Antártida. No início de 2016, uma estranha descoberta circulou na internet. Várias pessoas afirmaram que, ao olhar ao redor da Antártida no Google Earth, descobriram imagens do que pareciam ser pirâmides de gelo. Uma pirâmide é uma estrutura geométrica com uma base em forma de triângulo e faces triangulares que se encontram em um ponto chamado vértice. Diversas civilizações antigas em várias partes do mundo ergueram pirâmides que permanecem em pé até os dias de hoje, desde as icônicas pirâmides do Egito até os templos no Camboja. Portanto, se houver de fato uma pirâmide na Antártida, isso poderia indicar a existência de ainda mais descobertas no continente. A presença de uma estrutura tão elaborada e sofisticada sugere que uma civilização antiga pode ter habitado essa região congelada, muito antes da exploração da Antártida e antes mesmo de sua descoberta oficial. Existem várias teorias sobre a existência de pirâmides nesse local. Algumas dessas teorias são controversas e afirmam que, no passado distante, uma antiga civilização atlante habitou a Antártida, possivelmente há milhares de anos. Essa civilização teria sido capaz de construir pirâmides devido a habilidades que estavam além das capacidades humanas da época. Segundo essas teorias, esses seres seriam extraterrestres que visitaram nosso planeta e decidiram estabelecer-se temporariamente aqui. Há relatos de 2 pirâmides antárticas localizadas a cerca de 16 quilômetros da costa, enquanto a terceira está situada nas proximidades da costa. O náufrago de Doomed Endurance. Ernest Shackleton é um nome reconhecido por aqueles que têm interesse em expedições na Antártida. Ele foi um explorador da Antártida de origem anglo-irlandesa, que liderou 3 expedições ao continente polar. Com coragem e determinação, ele enfrentou as adversidades do território congelado em busca de explorar uma região desconhecida. Uma das embarcações que ele utilizou foi o Endurance. Infelizmente, esse navio naufragou tragicamente durante uma das tentativas frustradas de atravessar a Antártida. A lendária expedição teve início em 1914 e já em 1915 o Endurance ficou preso no gelo. Os membros da expedição sobreviveram a bordo do navio por vários meses, até serem obrigados a abandoná-lo e caminhar sobre o gelo. Em 21 de novembro de 1915, o Endurance afundou nas águas geladas da Antártida. Após 107 anos nas profundezas geladas, finalmente conseguimos recuperar o navio emblemático. O resgate do navio foi uma notável conquista na história das expedições antárticas. Somente recentemente, por meio de avanços tecnológicos, fomos capazes de localizar e resgatar o navio afundado. Quando vimos o Endurance com a madeira ainda totalmente preservada, foi uma emoção, conta o líder da expedição, Nico Vincent.
Essa operação de resgate exigiu habilidades técnicas avançadas e uma equipe dedicada, determinada a trazer à tona um tesouro histórico da Antártida. Para o que resta do Endurance, nada vai mudar. Protegido pelo Tratado Antártico, o naufrágio é um monumento histórico e não pode ser mexido. O Rei Antártico. Atualmente, a Antártida abriga poucas criaturas vivas, como pinguins, focas e organismos microscópicos. No entanto, há milhões de anos, a biodiversidade antártica era extremamente diferente. Há muito tempo, mais de 250 milhões de anos atrás, uma criatura conhecida como Rei Antártico percorria as terras antárticas. Naquela época, a Antártida possuía uma paisagem que sustentava uma grande diversidade de vida. As temperaturas não eram tão implacáveis como hoje, e era raro atingir temperaturas negativas. Entre as criaturas que habitavam a Antártida, havia um réptil do tamanho de uma iguana, que era um dos primeiros parentes dos dinossauros. Ele é conhecido como Antarctitanax shackletoni, cujo primeiro nome se traduz aproximadamente como Rei da Antártida. Seu segundo nome é uma homenagem a Ernest Shackleton, um dos primeiros exploradores da Antártida. Os pesquisadores descobriram um fóssil incompleto dessa criatura, e embora não estivesse completamente preservado, foi o suficiente para fornecer aos especialistas uma ideia aproximada de sua aparência. Assemelhava-se a um pequeno lagarto, mas no passado era uma das criaturas mais ferozes da Terra. Cadáveres. É um fato trágico que muitas pessoas veem para o ambiente congelado da Antártica enquanto a exploram. Uma das histórias mais horríveis foi a do Capitão Scott. O Capitão Robert Falcon Scott era um oficial da Marinha Real Britânica que liderou uma equipe de exploradores para a Antártida. Ele corajosamente liderou 2 expedições na Antártida, mas na última ele morreu na paisagem congelada. Não foi até 29 de outubro de 1912 que o corpo do Capitão Scott foi descoberto por Trygve Grant, um jovem explorador norueguês. Grant descreveu em seu diário como exatamente ele encontrou o corpo do Capitão Scott. Em seu diário, ele afirmou que o corpo do Capitão Scott ficou amarelo transparente devido à temperatura congelante. Ao lado do homem estavam apenas outros 2 que pareciam estar apenas dormindo. O Capitão Scott, no entanto, parecia ter sofrido imensamente em seus últimos momentos. Como recompensa por explorar a Antártida e encontrar o corpo do Capitão Scott, Grant ganhou uma medalha polar. Recentemente, seus diários de trenó, que incluíam alguns dos contos mais horríveis sobre a exploração da Antártida, foram vendidos por impressionantes 150 mil euros. O esperma mais antigo do mundo. Cientistas descobriram um espermatozoide fossilizado na Antártida, datado de cerca de 50 milhões de anos atrás. Surpreendentemente, pertencia a uma espécie de minhoca e sanguessuga chamada Clitella, que existiu no início do período Eoceno. O espermatozoide foi preservado devido a um casulo gelatinoso que o envolvia, além das baixas temperaturas na Antártida. Geralmente, os espermatozoides são extremamente delicados e não costumam ser preservados na natureza por muito tempo. Maior iceberg já registrado. Os icebergs são grandes massas de gelo flutuantes que se separam de geleiras ou mantos de gelo. O maior iceberg já registrado tinha uma área equivalente ao tamanho da ilha da Jamaica, aproximadamente 10 mil quilômetros quadrados. Conhecido como Iceberg B15, ele se separou da plataforma de gelo Ross em 2000. Ao longo dos anos, o iceberg foi quebrando em fragmentos menores e a maior parte dele já derreteu. O derretimento acelerado dos icebergs está relacionado às mudanças em nosso planeta, e é possível que o hemisfério sul fique cada vez mais quente, levando ao derretimento das geleiras. Essas mudanças nas regiões polares terão impactos globais, incluindo o aumento do nível do mar. O derretimento do gelo pode revelar segredos escondidos, mas enfrentar essas mudanças será um desafio para a humanidade. Agora vamos falar da descoberta na orla da Antártida que assusta os cientistas: superfungo. Um novo superfungo antártico merece nossa atenção. Existem poucas espécies fúngicas capazes de sobreviver a longos períodos de frio extremo. Nos últimos anos, cientistas têm descoberto vários tipos de micro-organismos previamente desconhecidos que prosperaram nessas condições inóspitas.
Um dos tipos mais surpreendentes de fungo descobertos foi encontrado crescendo nas históricas cabanas construídas por destemidos exploradores, como Robert Scott e Ernest Shackleton. Esse fungo se alimentava das tábuas de madeira centenárias das cabanas, bem como dos objetos deixados no interior das estruturas e das caixas de madeira espalhadas pelo local. Antes dessa descoberta notável, os cientistas não conheciam nenhum fungo que se alimentasse de madeira nativa da região, pois não há árvores. No entanto, de repente, eles descobriram não apenas uma, mas 3 espécies completamente novas no mesmo local. Além disso, o DNA desses fungos que adoram o frio parece ser diferente de qualquer tipo de espécie temperada anteriormente descoberta. E eles não são apenas mais resistentes e adaptáveis que a maioria dos outros, mas um deles também possui habilidades especiais raramente observadas antes. Essas espécies foram encontradas crescendo dentro de antigas caixas de combustível deixadas pelos primeiros exploradores, aparentemente se alimentando do próprio petróleo. Uma façanha notável e uma habilidade que a humanidade poderia tentar imitar para nos ajudar a resolver numerosos problemas ecológicos, sendo o primeiro erro de navegação. Monstro aquático misterioso. Na década de 1960, durante uma expedição de pesquisa na Antártida, uma equipe japonesa testemunhou uma criatura enorme e misteriosa emergindo das águas geladas. A criatura, conhecida como Ningen, tinha entre 20 e 30 metros de comprimento, era de cor branca, com forma humana, braços, pernas, mãos com 5 dedos, olhos e uma boca, mas sem nariz. Desde então, houve relatos e avistamentos do Ningen, embora haja dúvidas sobre sua existência e as descrições variem. Alguns consideram o Ningen como um mito ou uma criatura imaginária, mas muitos exploradores acreditam que é possível que tal monstro exista nas profundezas escuras das águas da Antártida. Agora queremos saber a sua opinião sobre essas 7 descobertas feitas na Antártida nos últimos anos. Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.